Graça e paz, amados, passando aqui para te desejar uma segunda-feira, onde Deus tem uma palavra para o teu coração. Na crucificação de Cristo, a Bíblia vai nos dizer que dois homens foram crucificados juntos com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas nós bem sabemos que aqueles homens realmente haviam feito algo para estar pagando daquela forma. Não dá para a gente sair roubando, matando, destruindo e achar que a justiça não será feita em nossas vidas. É óbvio que todo aquele que rouba, todo aquele que mata, todo aquele que prejudica alguém, a colheita não será boa. Mas Jesus não havia feito isso. Jesus tinha plano de salvação, Jesus tinha cura, Jesus tinha libertado pessoas, Jesus havia ressuscitado pessoas. Então, realmente, Jesus não precisava estar ali pagando pecados que ele havia cometido, mas ele decidiu pagar o meu pecado e o seu pecado. Olha que coisa linda! Jesus se fez maldito naquele madeiro, mas para que eu pudesse ter a vida eterna, para que eu pudesse ter uma vida de liberdade. E não tem nada melhor do que ser livre, livre de tudo aquilo que nos acusa, livre de tudo aquilo que nos intenta a causar o mal, livre de pensamentos profanos, livre de um coração pecaminoso, nossa, livre de tantas coisas. Nós temos a paz de Cristo e isso, na verdade, é o melhor a ser feito. Querido, muitas das vezes as pessoas esperam ter para ser e não vai dar certo. Nós temos que ser para ter. A felicidade que você precisa ter tem que ser aí do lugar que você está, da forma que você está. Você já ouviu um ditado que diz que o lugar não pode te fazer, mas você tem que fazer o lugar? Foi isso que aquele homem que estava à direita de Cristo fez. Ele não esperou nada mais do que reconhecer que Jesus podia salvar ele, que Jesus podia transformar o quadro da vida dele. Mas o homem que estava à esquerda dizia: balela, como alguém tão poderoso, como alguém tão santo, como o rei dos reis poderia estar morrendo do jeito que nós vamos morrer? Como alguém que se diz filho de Deus poderia estar passando por isso? E muitas das vezes as pessoas não entendem o cenário da tua vida. Elas acham que só porque você é filho do Criador, você não vai passar por uns apertos, você não vai passar por uns desertos, você não vai passar por algumas coisas que vão entristecer teu coração. Mas aquele homem da direita, ele não se apegou a isso. E ele creu que aquele homem que estava no meio tinha alguma coisa diferente naquele homem. Sabe o que eu entendo com isso? Que um homem que viveu uma vida errante por longos anos de sua vida, um homem que havia cometido maldade, um homem que havia prejudicado alguém. A Bíblia não relata quais eram os crimes daquele homem, mas a gente já sabe que nós temos a tendência ao mal, né? E quando nós queremos fazer algo por maldade, a gente vai lá e faz. Porque esse é o coração do homem. Aquele que não tem o Espírito Santo da verdade, ele não consegue ter um brilho, ele não consegue praticar a bondade. Nós só praticamos a bondade porque é Deus puro em nossos corações. Então aquele homem entendeu que a vida que ele havia levado todo aquele tempo era muito feia. Era uma vida que realmente estava dando ele um passaporte para uma vida distante de Deus. Mas ele reconheceu que aquele que estava ali era o Filho de Deus. Mesmo o da esquerda contradizendo, aquele homem da direita disse: não, eu vou fazer diferença neste lugar. Eu vou acreditar neste homem que está dizendo aqui que é Jesus, que é o Rei dos Reis. Que esse povo está tentando matar só para calar, porque Jesus aparecia com seus milagres. Jesus não aparecia porque resolveu pendurar uma melancia no pescoço. Jesus não apareceu porque ele queria aparecer. Jesus apareceu porque ele era a estrela de Davi. Ele tinha um brilho que outros homens não tinham. Ele tinha um contato com o Pai de uma forma que outras pessoas não tinham. Pregavam-se por religiosidade, pregavam-se para dizer que eram como eu posso te dizer para ficar melhor para você entender. Tem gente que prega só para dizer que Deus está com ele, que Deus é com ele, que Deus pode ir por ele.
só que não está no coração daquela pessoa. Eles estão querendo tirar proveitos de alguma situação. E aqueles fariseus, aqueles religiosos, eles queriam tirar proveito de situações. Ele queria castigar o povo. Eles queriam manter o povo debaixo de um jugo. O povo não servia a Deus por liberdade, o povo queria servir a Deus por medo. E nós não servimos a Deus por medo, nós servimos a Deus porque somos livres para adorá-lo. Querido, quando você entende que você tem uma liberdade do Espírito Santo, você não vive para dizer para o povo quem você é. E aquele homem da direita lá queria saber, lá queria dizer quem ele era, quem ele poderia ser, quem ele havia sido na vida de pessoas. Ele havia maltratado pessoas, ele havia machucado pessoas, mas aquele homem colocou o dedo na consciência e falou: parei. Hoje eu quero ter uma transformação. Jesus manda te dizer hoje, se você quiser ter uma transformação, ele vai mudar a tua vida, não importa o teu passado. O que importa é o que você quer de hoje para frente. E aquele homem da direita reconheceu que ele precisava que Jesus o aceitasse, que Jesus escrevesse o nome dele no livro da vida. E Jesus disse para aquele homem que ainda hoje teu nome estará lá, no paraíso, você vai fazer parte de lá. Aquele homem que ninguém dava nada, aquele homem que era julgado pela sociedade e bem dizer que fazia maldade, mas houve um arrependimento. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Que todas as vezes que você e eu nos arrependermos de algo, Cristo vai estar de mão dada conosco. Que todas as vezes que você e eu colocarmos a mão na consciência e falar: Pai, eu preciso arrepender-me, Jesus vai ter uma solução para você. Aquele homem morreu. Ah, querido, mas ele não perdeu a salvação. Aquele homem pode ter morrido na terra, mas ele não morreu no céu. Eu entendo com isso que eu posso sim, querido, morrer aqui nesta terra, mas a salvação que me aguarda não tem preço. A vida eterna não tem preço. E aquele homem entendeu que Jesus podia mudar a história dele, que o que ele estava passando, o que ele estava fazendo, não fazia mais parte daquele cenário, não fazia mais parte do desejo do coração dele. E ele ganhou a salvação. Jesus tem salvação para você, Jesus tem milagre para você, Jesus tem cura, Jesus tem porta aberta. Eu não estou falando aqui de versículos isolados, eu estou falando aqui para você que entende a palavra de Deus, que busca da palavra de Deus. Querido, a palavra do Senhor diz que todas as vezes que a gente se humilha diante do Senhor, o Senhor tem resposta para nós. A palavra do Senhor vai nos dizer que se nós nos humilharmos, se nós clamarmos, se nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos, o Senhor tem resposta para nós. Querido, a gente precisa entender que sem se humilhar no pé da cruz, a gente não ganha galardão. Que sem humilhação diante da face de Deus, a gente não ganha humilhação. Que sem perdoar pelo caminho, sem mudar as nossas condutas pelo caminho, também não vamos alcançar a salvação. Porque isso não faz com que a gente se aproxime de Deus se os nossos corações estão cheios de coisas erradas, de sentimentos de mágoas, de sentimentos onde a gente não consegue perdoar. Eu sei que é difícil perdoar, eu sei que é chato. Às vezes a gente tá 100% certo e alguém diz pra gente que a gente tá errado. Alguém muitas das vezes não nos arranca de um cenário, mas o olhar dessas pessoas, a forma que ela nos trata, elas simplesmente dizem assim: já deu o seu tempo, sai. E isso magoa. E você olha para você e você fala: Senhor, eu sei que eu sou uma pecadora, mas tudo que eu tenho feito é tentado ajudar. Eu tenho tido uma boa conduta, eu tenho ajudado, mas não tem dado certo. Não tem problema, querido. Lembra daquela mulher adúltera onde chegaram e simplesmente jogaram ela? Ela estava 100% errada, praticando um pecado da carne, mas ela também não estava praticando sozinha. Quem cometia o pecado com ela saiu de cena, só ela foi condenada, só ela foi julgada pelos olhos daquelas pessoas. Mas ela foi diante de Jesus. E eu não vejo na Bíblia aquela mulher gritando, eu não vejo na Bíblia aquela mulher querendo falar mais alto do que os acusadores. Eu vejo aquela mulher na Bíblia, parada, analisando.
eu estou sendo julgada, eu estava errada. Mas ela também não queria morrer apedrejada. Eu sei que você não quer morrer do jeito que você está. Eu sei que você não quer abortar os teus sonhos, eu sei que você não quer paralisar a tua fé pelo cenário, eu sei disso. E muitas das vezes, querido, as pessoas vão te apedrejar, a situação vai te apedrejar pelo caminho. Mas Jesus estava de cabeça baixa e de cabeça baixa ele ficou, escrevendo na areia. Não sei o que ele escrevia porque a Bíblia não nos deixa escrito, mas eu posso imaginar ele dizendo: todo aquele que vier até mim, eu não lançarei fora. Querido, no coração de Jesus já estava um cenário preparado para aquela mulher. Ele sabia o que as pessoas iam dizer, mas ele também sabia o que ele ia fazer na vida daquela mulher. E Jesus deixou todos os acusadores falarem. Jesus deixou todos os acusadores se posicionarem. Terminando eles de questionar, de falar, de gritar, de bater no peito, dizendo que eram santos e aquela mulher era totalmente pecaminosa, Jesus simplesmente disse àquela multidão: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Querido, diante da cruz, diante de Cristo, diante da vida não tem arrogância, não tem soberba, não tem disse-me-disse que prevalece. E simplesmente aquele pessoal, aquele povo, foram largando as pedras de fininho e foram saindo. Sabe o que eu entendo com isso, querido? Que aquele ou aquela que se acha muito, Jesus vai mostrar que não é. Jesus vai mostrar que para aquela pessoa que está sendo condenada existe salvação. Eu sei que muitas das vezes é muito difícil, porque alguém entra em nosso cenário e destrói. Às vezes é alguém que vai assaltar, mata um familiar, uma briga no trânsito, mata um familiar. Alguém que entra no nosso cenário destrói um casamento por causa de um adultério. Pessoas que entram na nossa casa, querido, e acaba levando os filhos para o mundo das drogas, porque acaba induzindo pessoas que estão fracas na fé. As pessoas estão com a mente tão pequena que qualquer bobeira que escutam, eles caem, querido, porque eles não têm liberdade, eles vivem na libertinagem. Então a sua carne está prostrada mediante aquilo que tudo que for errado, eles sentem prazer. Mas mesmo assim, querido, Jesus perdoa, Jesus cura, Jesus salva. É muito difícil a gente ver muitas das vezes Jesus perdoando aquele que nos feriu. Claro que é difícil, mas é necessário você entender que da mesma forma que você precisa de um perdão, aquela pessoa também precisa. Você precisa entender que você também e eu erramos, muitas das vezes de forma diferente da outra pessoa. Aquele homem da direita era um ladrão como o homem da esquerda, mas ele disse: não, hoje eu parei. Eu posso até perder a minha vida aqui nessa terra, mas eu não vou perder a oportunidade de ser salvo por Cristo. Aquele homem entendeu que não era o cenário que tinha que fazer ele, que tinha que ditar a regra a ele, mas era ele que tinha que ditar a regra àquele cenário. Aquele homem entendeu que, mesmo condenado, mesmo ele sabendo que dali daquele madeiro ele desceria morto, ele simplesmente olhou para dentro dele mesmo e disse: mas o meu espírito vai ficar vivo, eu vou ganhar a salvação. Eu não estou dizendo que você vai morrer, eu estou dizendo para você de ordem física, eu estou dizendo para você que se você acha que os seus sonhos vão morrer, se você acha, querido, que não há salvação para você, para os teus planos, para os teus projetos, há salvação para você. Se você reconhecer hoje que Jesus pode mudar a tua história. Sabe qual é o problema? Muitas das vezes a gente fica muito posicionado com os nossos olhos na promessa e nos esquecemos de quem prometeu. É a mesma coisa nós que sabemos que um dia vamos morar no céu. Não dá para eu ficar só encantada com o que a Bíblia diz, com ruas de ouro, com tudo muito lindo, vai ter cristal. Eu tenho que estar interessada, querido, de ver na verdade o meu Senhor Deus. Eu não posso estar querendo só ver as mansões celestiais
uma morada celestial. Eu tenho que ver, querido, que eu quero ver a face de Jesus, que lá eu vou conhecer essa pessoa maravilhosa que é o Consolador, que todos os dias está comigo, que todas as vezes que eu estou aflita, que eu estou chorando, que eu estou desesperada, que eu estou com medo, ele olha para mim e diz: ei, eu estou aqui. E Jesus está trabalhando por você, porque nós temos a ordem de Deus para cuidar de você. O Espírito Santo manda te dizer nesse dia de hoje que ele tem ordem de Deus para consolar, para cuidar de você, que na Bíblia diz que Deus envia anjos ao teu respeito, ao teu cuidado. Deus envia anjos ao teu cuidado. Deus envia anjos ao teu respeito. Deus envia anjos para mudar essa causa. Eu sei que é difícil esperar o cenário ser mudado. Eu sei que é difícil, muitas das vezes, a nossa história está pregada em um determinado lugar onde todo mundo sabe o que está acontecendo, o que você está passando. Eu sei que é difícil ser exposto a uma situação. Mas, querido, a mesma forma que aqueles homens viram que aquele homem da direita estava exposto naquele madeiro, ele entrou para a história, inaugurou o cenário, o novo cenário que Jesus tinha para nós. Ele inaugurou o paraíso. Então, tudo aquilo que aquele homem estava passando, aquele homem foi escravo do pecado. Aquele homem foi escravo da vontade da carne, mas ele foi liberto pela cruz. Então nós entendemos, querido, que quando nós morremos para o mundo, nós vivemos para Deus. E esse morrer para o mundo é deixar tudo aquilo que nos afasta da paz de Cristo, deixar tudo aquilo que nos afasta da comunhão com Cristo. Há tempo para nós. Se a gente de fato se arrepender dos nossos maus caminhos, querido, o Senhor dos altos céus trabalhará ao nosso favor e mudará a nossa história. Eu estou dizendo isso para você, mas eu tenho liberdade do Espírito Santo de pegar essa palavra para mim também. Eu sei que o meu cenário haverá transformação, porque eu sei que o Deus de Israel todos os dias tem falado ao meu coração, tem me moldado. E ser moldada por Deus, querido, dói. Ser moldada por Deus faz com que a gente chore. Ser moldada por Deus faz com que sejamos esquecidos pelo caminho. Meu amado. Mas quando o Senhor termina de nos moldar, tudo muda. Tudo muda. Tudo chega no determinado lugar. Você pode estar se sentindo hoje sozinho. Você pode hoje estar dizendo assim: mas eu não tenho ninguém por mim. Mas eu ajudei tanto, agora eu não sou ajudada. Eu oro pelas pessoas e eu não vejo assim as pessoas com aquela mesma preocupação. Querido, eu sei que é difícil. Só que você precisa entender que tem gente que foi chamado para ser coluna. Você é coluna da tua casa. Você é coluna da tua família. Você é coluna dos teus sonhos. Você não é vítima, você é protagonista da tua história. Jesus não errou quando ele chamou você. Jesus não errou quando ele disse que haveria salvação para você e para tua casa. Jesus não errou quando ele disse que haveria coisas boas. Jesus não errou quando disse para aquela mulher: vá, mas não peques mais. Então, querido, nós entendemos que quando nós seguimos a direção que Cristo nos mandou, a gente não tem mais o direito de ficar olhando para trás, nós não temos mais o direito de sentir vontade das coisas que nós sentíamos. Outrora nós alimentávamos a carne, hoje nós precisamos alimentar o nosso espírito. Quando Jesus disse para aquela mulher: vá e não peques mais, ele estava dizendo para ela: ei, eu mudo a tua história, eu mudo a tua casa, eu mudo o rumo, eu coloco tudo no lugar. Você não vai ser mais uma adúltera, eu vou te dar uma família, eu vou te dar um esposo, eu vou te dar uma esposa, eu vou te dar filhos, eu vou te dar trabalho. É isso que Jesus está dizendo para você. Não se apoie em ninguém achando que de lá vai vir a tua situação. Deus usa pessoas para nos abençoar, mas nós precisamos entender que é Deus que faz. Sabe o que eu acho lindo em Jó? Que quando ele quando ele declara com os teus lábios: Deus me deu e Deus tirou. Em momento algum, Jó refere-se a Satanás como se Satanás tivesse tirado. Jó não deu crédito a Satanás. Deus foi aquele o qual
Jó deu crédito. Então isso que você está passando, querido, esse vento que você está passando, nada mais é do que Deus te moldando e colocando tudo no lugar. Ah, meu amado, eu sei que é difícil, eu sei que dói, eu sei que a gente chora quando a gente quer uma situação, eu sei que é muito constrangedor quando você tem todos os planos calculados e no dia que você vai realizar algo, você olha a sua conta bancária, nada mudou, todo o teu trabalho, todo o teu esforço não ajuntou aquilo que você precisava, você não consegue olhar adiante mediante a todo o esforço que você tem. Eu estou falando com um povo que tem lutado, um povo que tem pelejado, um povo que tem trabalhado, um povo que tem orado, um povo que tem jejuado para alcançar vitórias e tem se sentido frustrado porque o cenário não tem mudado. Mas eu quero te dizer que Deus manda te dizer hoje a salvação para você. A cura, a libertação. Oh, querido, tem coisas na tua vida que você vai começar a viver que você não vai entender. É só vendo para as pessoas crerem, porque se você contar, eles não vão acreditar. Eu profetizo sobre a tua vida uma semana de paz, um final de mês onde você vai começar a viver coisas que você não viveu ainda em 2022. Você vai viver uma situação que vai dar uma reviravolta, que até você vai ficar impressionado com a glória de Deus. Eu estou dizendo para você que a glória da última casa será maior do que a primeira. E não estou dizendo para você como um versículo isolado. Estou falando para você baseado na palavra de Deus, que o poder de Deus que vai envolver a tua casa, a tua família, a tua igreja, a tua congregação, o teu ministério, vai ser tão maior que até você vai ficar admirado. Eu não estou dizendo para você, querido, um versículo só para alegrar o teu coração. Eu estou dizendo para você que tem passado pela prova, dando glória a Deus, que tem passado pelo deserto, sendo um canal de bênção, passando pelo deserto, entendendo que você é templo, que você é morada do Espírito Santo, não tem como a glória de Deus não descer na tua vida. E vai descer com dupla honra. Não estou dizendo para você aqui um versículo isolado ou um jargão de pregador, não. Eu estou dizendo para você que o que vai acontecer no teu cenário, você vai precisar sentar para poder entender o que Deus está fazendo. Você vai dizer para Deus: olha, Senhor, eu sabia que o Senhor ia honrar a minha fé em Ti. Eu sabia que o Senhor ia cumprir tudo aquilo que o Senhor havia dito, mas eu não tinha ideia, Pai, de como seria. Você, mulher que quer ter filho, que a sua madre é fechada, eu profetizo, madre aberta. Você que está aí na fila de uma adoção, querendo ajudar uma criança, você casal que tem orado, jejuado, preparado para uma adoção, como eu já tive testemunho de adoção, eu quero profetizar na tua vida, você vai ser chamado e você vai adotar essa criança. Você, querido, que tem a tua empresa e a tua empresa anda de mal a pior, eu profetizo que Deus vai te dar estratégias, Deus vai colocar os clientes certos na tua vida e o teu nome, querido, vai ser reconhecido no meio de grandes empresários. Não para tua honra, mas é para tua glória. Eu profetizo você que tem lutado aí por causas sociais, por pessoas que precisam da tua ajuda. Eu profetizo que Deus vai colocar pessoas de nome na terra, querido. Nome na terra, para poder fazer parceria com você e você vai crescer de uma forma que você vai ser surpreendido. Eu profetizo para você aí que está assinando um divórcio, mas não quer, o que você quer é uma reconciliação. Eu profetizo para você que esse divórcio vai ser anulado. E essa parte aí que pediu o divórcio, se foi a sua esposa, se foi o seu esposo, vai voltar e vai pedir para conversar. E sabe o que você vai fazer? Mais ouvir do que falar. Querido, tem momentos nas nossas vidas que a gente não tem que falar, é só ouvir. Deixa a pessoa falar. Depois que ela terminar de falar, você vai dizer para ela: vamos orar ao Pai. Pegue na mão dessa pessoa e faça uma oração. O Espírito Santo vai colocar as palavras necessárias na tua boca. Para você aí que está querendo casar, precisa
colocar algumas contas em dia, que não tem uns recursos para finalizar isso. Eu profetizo que o teu trabalho vai render, que você vai prosperar naquilo que você tem feito, nas tuas vendas, nos teus negócios. Se você é um motorista de ônibus, se você é um motorista de aplicativo, se você é um vendedor de água, se você vende doce no Farol, eu não sei onde esse vídeo vai chegar, mas eu sei de uma coisa, que vai dar certo, Deus vai prosperar o suor do teu rosto. Para você aí que quer entrar na faculdade, também tá sem condição, querido, eu profetizo uma porta aberta, eu profetizo sobre a tua vida uma bolsa, eu profetizo que Deus coloca um amigo no teu caminho para financiar o teu projeto, financiar o teu estudo. Existe muita gente ainda, querido, que tem um coração aberto para ser usado por Deus. Tem gente que tem, mas não reparte, mas tem gente que tem pouquinho e faz questão de repartir. Então Deus vai enviar pessoas no teu caminho para repartir com você e vai te abençoar. E eu quero, querido, ouvir aí da tua boca, eu quero ver escrito nos comentários que Deus atendeu a tua oração, que Deus mudou a tua história. Meu amado, nós estamos entrando no 7º mês do ano de 2022. E o número 7 nós sabemos que é o número da perfeição, é o número de Deus. Então eu tenho certeza que nesse finalzinho de ano aí, você vai ser surpreendido por Deus. Muita coisa boa tá chegando, muita coisa maravilhosa tá chegando. Hoje talvez você vai me assistir esse vídeo desempregado, talvez você não tenha dinheiro para pagar as suas contas, talvez você não tenha nem alimento na tua casa. Eu não sei como está o teu cenário, mas eu profetizo para você que tudo que você tem passado tem forjado em você um caráter, tem aberto a oportunidade de você ser melhor. Tem dado a você, querido, uma estrutura que quando Deus te colocar num determinado lugar, você saberá como agir, você saberá o que fazer. Então eu quero que você medite na palavra de Deus e lembre-se, você é o ladrão da esquerda ou da direita? Ô pastor, a senhora está dizendo que eu sou um ladrão? Querido, quem é você? Nós somos malfeitores porque nós praticamos a maldade. A Bíblia diz que toda a bondade que nós praticamos, na verdade, é Deus em nós. E aquilo de ruim somos nós mesmos. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é mau. Então, querido, todas as vezes que nós agimos de boa fé, é o Senhor em nós. Aquele homem agia de má fé porque era ele puro, era aquilo que estava no coração dele. Mas quando ele entendeu que Jesus salvava, querido, ele recebeu da parte de Deus o que nós temos recebido, salvação. A diferença é que aquele homem da direita, ele não teve a oportunidade de andar mais um pouquinho na terra e até pregar sobre Jesus, aquele homem que havia morrido no madeiro. Mas ele, querido, deixou um exemplo de fé para nós, que se nós acreditássemos naquilo que sai da boca de Jesus, Jesus mudaria a nossa história. Aquele homem entrou naquele cenário para dizer para mim e para você que não importa quem somos para a sociedade, o que importa quem somos para Deus. Aquele homem entrou no cenário dizendo: eu fiz tudo de errado, eu fui um dos maiores pecadores, eu destruí famílias, eu matei, eu roubei, sei lá, talvez se prostituía, bebia, nem sei o que fazia. Mas ele disse: se houver arrependimento em mim, esse Jesus me salva. Então, se houver arrependimento em você e em mim, esse Jesus vai nos salvar. Vai salvar nossos planos, vai salvar nossa família, vai salvar tudo aquilo que ele tem para nós. E vai cumprir em nós a promessa dele. Porque para cumprir a promessa de Cristo em nós, nós precisamos estar no cenário. Jesus não vai cumprir nada em nossas vidas se a gente não se colocar de pé mediante aquilo que ele quer. Jesus não vai cumprir nada em nossas vidas se a gente também não fizer a nossa parte. Querido, a única promessa na Bíblia que onde você e eu não temos poder, se eu fizer vai acontecer e se eu não fizer vai acontecer, é o juízo final, onde Jesus disse que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. É uma promessa. Jesus vai voltar. Eu sempre tenho dito que Jesus é amor, mas Jesus também é justiça. E a justiça de Deus vai descer nessa causa aí que tem te afligido. A justiça de Deus também vai descer nessa situação que tem tirado o teu sono. Essa justiça de Deus também vai descer.
mediante aquilo que você está passando. Se você tem guardado os mandamentos do Senhor, se você tem guardado os teus pés na palavra de Cristo, por amor, Ele vai cuidar de você. E como Ele cuida? Agindo com justiça. É muito bonito a gente dizer, Deus é amor, oh coisa linda, e Deus é amor, mas olha que coisa linda, ainda mais, Deus é justiça. Então se eu não andar mediante a palavra de Deus, se eu não me guardar nos mandamentos dele, querido, eu não vou ver o amor de Deus, eu vou ver a justiça, eu vou ver o chicote estralando no meu lombo. Por isso eu venho dizer para você hoje, não importa o lugar que você esteja hoje, mude a situação. Seja, querido, quem Cristo quer que você seja. Não deixa o cenário ditar quem você é, mas você dita para o cenário quem você é em Deus. Dita para o cenário, coloca a mão aí na cara da situação e fala assim, ó, quem manda aqui é Deus, quem faz aqui é Deus. Quem abre porta aqui é Deus e quem fecha também a porta que Ele quiser é Ele mesmo, não é o homem. Então você precisa entender, para você ter uma semana de paz e um início de mês que você vai começar a colher aquilo que você tem plantado, você precisa entender que você precisa estar guardado debaixo da palavra de Deus. Eu te desejo aí esse dia e essa semana a paz de Cristo, que eu sei que quando nós temos a paz de Cristo, nada nos falta. Quando nós temos a paz de Cristo, nós colocamos a cabeça no lugar e nós conseguimos aí caminhar mediante aquilo que Deus quer que a gente caminhe. Tem hora que Deus vai falar pra gente seguir, tem hora que Deus vai mandar a gente pra direita, pra esquerda, tem hora que Deus vai mandar a gente retroceder. Mas você precisa entender que tudo isso é plano de Deus, só para você chegar no lugar que é seu por direito. Paz.